Recentemente, saiu a notícia de que um dos maiores bancos dos Estados Unidos faliu, quebrou. O Silicon Valley Bank, SVB, o banco das startups, quebrou. E essa foi a segunda maior quebra bancária da história americana, perdendo apenas para a crise de 2008. Mas sim, essa é uma situação bem complicada e preocupante. O governo americano está em uma situação muito delicada, assim como os bancos americanos. Além disso, tem muitas pessoas preocupadas com os bancos digitais aqui no Brasil. Tira o dinheiro do Nubank, o Nubank vai falir, e o Banco Inter vai quebrar, o que eu faço? Tiro o dinheiro do Banco Inter. E o C6 Bank, o que vai acontecer com esses bancos digitais? E será que teremos uma quebradeira bancária nos Estados Unidos? E por que isso está acontecendo? E quais são os possíveis impactos dessa situação aqui no Brasil? E nesse vídeo nós vamos conversar sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Por isso, assista esse vídeo até o final para você ter clareza e entender o que fazer ou o que não fazer no momento atual. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e dá o like no vídeo, porque aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso, já dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui, beleza? Um dos bancos mais queridos pelas startups, o Silicon Valley Bank, também conhecido como SVB, era responsável por estimular todo o mercado de startups, mas não apenas no Vale do Silício, mas também em vários lugares do mundo. O banco tinha mais de 175 bilhões de dólares em depósito e mais de 209 bilhões de dólares em ativos. Mas nos últimos dias, o banco saiu de um lugar seguro e confortável para as startups à segunda maior falência bancária da história americana. E o que muitos estão comentando agora é que essa falência decretada pelo Silicon Valley Bank pode dar início a uma crise generalizada no sistema bancário americano. Mas como que isso aconteceu e por que a quebra do SVB é tão relevante? O Silicon Valley Bank foi fundado em 1983 e desde então se tornou um dos bancos mais importantes de investimentos do Vale do Silício, uma região conhecida pela sua grande concentração de empresas de tecnologia. O SVB era de extrema importância para o desenvolvimento das startups do Vale. O banco oferecia financiamento e serviços personalizados para as empresas em estágio inicial. O banco também atendia empresas grandes e já consolidadas no mercado, como por exemplo Apple e Google. Além de fornecer financiamento, o SVB fornecia suporte financeiro para as startups por meio de programas de mentoria, eventos de networking e acesso a investidores. O Silicon Valley Bank também desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Ele fornecia serviços bancários para empresas de criptomoedas, como por exemplo a Coinbase. Dessa forma, oferecendo serviços para várias partes do mercado, o banco ganhou grande relevância na economia americana. Mas nos últimos dias foi noticiado que o banco saiu de um lugar seguro a falido. Mas o que está acontecendo? Tudo começou quando o Silicon Valley Bank, o SVB, declarou na quarta-feira, dia 8/3, um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Para você ter noção, isso é quase 10 bilhões de reais. Mas como esse prejuízo surgiu? Basicamente, a causa desse prejuízo foi o aumento da taxa de juros americana, porque um dos principais credores, ou seja, uma das principais instituições financeiras que investem e emprestam dinheiro para o governo através de títulos públicos, são os bancos. O banco pega esse dinheiro que ele tem lá, que às vezes é o dinheiro que você mesmo depositou, e vai emprestar para o governo. Assim, o banco está investindo, financiando obras de infraestrutura, educação e várias outras pontas que estão relacionadas com o desenvolvimento do país. Mas qual foi o problema do SVB ter investido no governo americano por meio dos títulos públicos, como se fosse o tesouro direto deles? A questão é que a taxa de juros dos Estados Unidos subiu muito nos últimos meses. O SVB investiu a uma taxa, só que a taxa de juros subiu muito. E quando você investe em um título que a taxa está fixa
e a taxa de juros sobe muito, acontece a famosa marcação a mercado. A marcação a mercado funciona basicamente da seguinte forma: você investe em um título e fixa a taxa, por exemplo, em 10% ao ano. Se você fixa essa taxa de juros, você tem um investimento que vai te pagar 10% todo ano. E aí, de repente, a taxa de juros sobe para, por exemplo, 30% ao ano, sendo que você tem um título que te paga 10% ao ano. Só que quem quiser pode ir no mercado e investir a 30% ao ano. Percebe que esse título que você tem, que está te rendendo 10% ao ano, vale bem menos porque você tem uma opção de comprar um título no mercado que vai te render 30% ao ano. Por isso que, se você quiser sair antecipadamente, ou seja, vender o título que você tem antes da data do vencimento, o seu título vai valer menos, porque você pode investir a uma taxa de 30% ao ano, conforme o exemplo. É basicamente isso que acontece com a marcação a mercado. A taxa de juros sobe, o seu título perde valor, já que agora você tem a opção de investir a uma taxa maior. E essa marcação a mercado também pode funcionar de forma oposta. Como, por exemplo, você tem um título que te paga 15% ao ano e, de repente, a taxa de juros que era de 30% ao ano cai para 10% ao ano. Então, o seu título fica muito mais valorizado. Só que a taxa de juros americana subiu muito desde o começo de 2022 para cá, e isso teve um impacto muito grande no SVB. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, dá uma olhada na carteira do banco. O banco tinha na carteira 21 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. A taxa que o banco tinha desses investimentos era de 1,79%, só que a taxa de juros subiu e agora é cerca de 4%. Por isso que foi um impacto muito grande para o Silicon Valley Bank. Só que não para por aí. O banco, na tentativa de resolver todas essas situações, informou que ia emitir novas ações. O banco ia emitir 1,25 bilhão de dólares em ações para arrumar toda essa situação e se financiar para conseguir dinheiro. O banco, como tem capital aberto, ou seja, como é uma empresa negociada na Bolsa de Valores, ele pode usar alguns artifícios para conseguir financiamento. Ele pode, por exemplo, vender ações do banco para investidores. E fazendo isso, ele abre mão de parte da empresa, de parte do equity da empresa, e assim outros investidores também viram sócio do banco e o banco consegue arrecadar dinheiro, consegue captar um dinheiro para se financiar. Só que uma das coisas que mais geram oscilações no mercado financeiro é o poder da narrativa. O que estão comentando e como estão comentando a situação. E principalmente, por quem é contada essa situação. Quem está disseminando toda a história. Por exemplo, hoje em dia a Amazon é uma empresa grande, consolidada e que tende a crescer cada vez mais. Só que lá no início, a Amazon quase quebrou, quase faliu por conta de alguns rumores. E com o SVB acontecia algo parecido. Porque antes do banco informar que ia colocar essa ideia em prática, de vender parte da empresa e ia colocar ações à venda, um banco chamado Silvergate Bank pediu falência nos Estados Unidos e por um motivo muito parecido com o do SVB. O Silvergate Bank fez exatamente o que o SVB estava fazendo. Ele estava vendendo títulos que estavam sofrendo com a marcação a mercado. Só que tomou um prejuízo muito grande e acabou falindo. E um dia depois saiu a notícia do prejuízo bilionário do Silicon Valley Bank. E durante esse período surgiram muitos rumores, as ações do banco caíram muito. E com isso, aquela ideia de emitir novas ações para se financiar não foi para frente. Esse é um tema muito importante que mais pessoas precisam ficar sabendo desse conteúdo. Então dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Agora, bora voltar para o conteúdo. Existe uma coisa chamada prática bancária. Os bancos funcionam basicamente da seguinte forma. Supondo que eu invista R$100 no banco, eu empresto R$100 para o banco. E o que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele pode pegar esses R$100 e emprestar para outras pessoas, já que agora ele tem R$100. Essa seria a lógica, mas não é bem por aí que funciona na prática. Na verdade, o banco fica com esses R$100 de garantia e empresta R$700, por exemplo. Isso acontece porque o banco precisa ter uma parte desse dinheiro guardado e ele consegue gerar crédito para outras pessoas ou instituições. Por isso que, por exemplo, se acontecesse uma corrida bancária e todo mundo decidisse resgatar o dinheiro ao mesmo tempo,
Ou seja, se todo mundo começasse a desconfiar da credibilidade daquele banco e decidisse resgatar todo o dinheiro ao mesmo tempo, não daria muito certo, porque o banco só fica com parte do dinheiro em caixa. A outra parte ele usa para fazer transações. Ele funciona dessa forma porque ele entende que as pessoas não vão todas de uma vez resgatar todo o dinheiro. E esse percentual que o banco precisa ter guardado para que ele consiga gerar caixa para outras pessoas ou instituições chama-se Índice de Basileia. Quanto maior o índice de Basileia, geralmente mais seguro é o banco, a instituição financeira. Mas sim, os bancos funcionam de forma bem ousada, bem alavancada. Mas essa é a lógica por trás do funcionamento dos bancos. Mas será que o que aconteceu com o SVB pode respingar em outras instituições financeiras? Será que corre um risco de contágio? É muito cedo para falar sobre isso, mas os bancos estão muito mais preparados do que na crise de 2008. Mas sendo bem sincero, acho difícil alguém sair ileso dessa situação, até porque o SVB é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Agora, como que essa situação do SVB pode impactar o mercado brasileiro? Olha, o SVB é um banco de startups. Muitas empresas tinham dinheiro no banco, só que ainda não saiu uma lista oficial de quais são todas essas empresas. Mas muitas pessoas já estão preocupadas com os bancos digitais, como por exemplo, Nubank, Banco Inter, o C6 Bank e tantas outras. Até porque são bancos grandes e que estão crescendo cada vez mais aqui no Brasil. E um tempo depois que começaram a circular algumas informações sobre a situação do Silicon Valley Bank, o Nubank soltou um comunicado. O Nubank disse basicamente que não tem qualquer exposição ao banco SVB. E assim como o Nubank, o Banco Inter, C6 Bank e alguns outros também negaram ter vínculos com o Silicon Valley Bank. Mas isso não diminui a importância do que está acontecendo lá fora, até porque isso pode atingir a gente de formas diferentes. E essa situação ressalta mais uma vez a importância de diversificar o capital, não deixar o dinheiro concentrado em uma única instituição. Esse é um tema muito importante, mas ainda está muito no início. Muitas coisas ainda vão acontecer. Nesse primeiro momento, a gente tem mais perguntas do que respostas, mas ainda vai rolar muita coisa. Mas você conhece alguém que precisa saber sobre esse tema ou que tem interesse nesse tipo de conteúdo? Compartilhe esse vídeo com ela. E você ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. E não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Mas se inscreve mesmo, hein? Também ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. E dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, ó. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.